Porque o que nos salva agora não é a arca de madeira como foi anos atrás no tempo de Noé, mas é o batismo do novo nascimento em nome de Jesus Cristo através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas almas e decidimos obedecer os seus ensinamentos, que são os evangelhos, temos então a certeza da boa consciência diante de Deus de que fizemos a coisa correta quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E por que isso? Porque somente Jesus Cristo venceu o profundo do abismo, a mansão dos mortos, o inferno, o próprio Satanás e a antiga serpente. E Jesus Cristo está todo glorioso à direita de Deus, tendo subido até os céus. Deus submeteu tudo aos pés de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus Cristo, quando estava no Monte das Oliveiras, antes de subir aos céus, depois de ter dado todas as instruções aos seus seguidores, ele reuniu todos no Monte das Oliveiras, e à medida em que ele ia subindo até os céus, sendo assunto aos céus, subindo aos céus, disse para todos os seus discípulos: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, e os versículos 18 até o 20. Ora, irmãos, já que Cristo sofreu e morreu por todos nós, devemos nos amar uns aos outros, com um pensamento na cabeça que é: se Jesus Cristo morreu na carne, então se encerrou o pecado das nossas vidas, para que no tempo que resta agora de nossas vidas aqui neste mundo e nesse corpo ainda, não vivamos mais segundo pensamentos nossos, segundo nossos desejos, segundo os desejos de homens, mas vivamos agora este pouco de tempo que nos resta segundo a vontade, pensamentos e o desejo de Deus. Porque já basta, irmãos, o tempo que perdemos fazendo a vontade de todos no mundo, fazendo a nossa própria vontade, fazendo a vontade da sociedade, fazendo a vontade das culturas, dos povos, das religiões, fazendo a vontade das denominações, quando vivíamos antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Já basta, irmãos, andarmos com discursos, com discussões, desejos da carne, porcarias, glutonarias, bebedice, abomináveis idolatrias. E agora, depois que vocês mudaram de vida quando aceitaram Jesus Cristo e deixaram essas coisas para lá, as pessoas acham estranho, irmãos, e perguntam por que deixamos de fazer todas essas coisas que eles fazem ainda. E andam fazendo isso desenfreado e ao mesmo tempo falando mal de vocês, que não fazem mais essas porcarias que eles estão fazendo. E agora fazem o que Jesus Cristo ensinou. Mas todos eles vão dar conta disso tudo a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único estabelecido por Deus para julgar os vivos e os mortos. Porque para isso foi que Jesus Cristo pregou aos mortos que morreram com a fé nele. E essa pregação de Jesus Cristo não é a pregação que fazemos hoje, não. Essa pregação foi Jesus Cristo se mostrar a eles, porque eles já estavam em sofrimento lá no Hades, nas partes inferiores da terra. Todos os irmãos do Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os servos de Deus que morreram com a fé em Jesus Cristo, mas acreditaram que um dia Jesus Cristo viria para livrá-los dos seus pecados e levá-los aos céus. Jesus Cristo e o próprio Evangelho que é pregado, por isso ele nos fez se mostrar para todos lá no seio de Abraão, no paraíso. Ele se mostrou para os antigos profetas, para todos que morreram com a fé nele, para dizer que a promessa de Deus foi cumprida e que Jesus Cristo veio, morreu, derramou seu sangue e perdoou seus pecados. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se mostrou para eles, irmãos, e disse que a promessa de Deus foi cumprida. O Salvador foi ao mundo e limpou todos os pecados, que agora Jesus Cristo poderia pegar o paraíso, o seio de Abraão, onde eles estavam naquele momento, ou melhor dizendo, o seio de Abraão, que era um lugar de descanso e paz, mas que por causa do pecado vindo desde Adão, não podia estar no céu, estava nas partes inferiores da terra, porque Jesus Cristo ainda não tinha morrido na cruz do Calvário para perdoar os pecados e não tinha salvo os homens. Por isso esse paraíso ficava nas regiões inferiores da terra, ao lado do grande abismo e do próprio inferno do outro lado. Mas agora não.
com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue e o perdão dos pecados, dado a todos que aceitarem Ele como Salvador de suas vidas, Jesus Cristo finalmente podia levá-los aos céus. Pegou o paraíso, pegou o sangue de Abraão que ficava embaixo da terra, em um local onde eles aguardavam a redenção, o perdão dos pecados, até o dia do arrebatamento, para receberem corpos gloriosos. Jesus Cristo pegou o sangue de Abraão e subiu aos céus, levando ele. E eles estão aguardando até o dia do arrebatamento para receberem os corpos gloriosos semelhantes ao de Jesus Cristo no dia do arrebatamento da igreja, para finalmente, com os corpos gloriosos que não podem mais pecar de jeito nenhum, todos eles poderem ficar diante de Deus, porque ninguém pode chegar diante de Deus sem um corpo glorioso, senão será fulminado pela santidade de Deus. Mas depois dos corpos gloriosos que iremos receber no arrebatamento da igreja, Jesus Cristo mostrará toda a sua igreja ao Pai Celestial. E finalmente Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tudo isso exatamente para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está perto, irmãos, o fim de todas as coisas, disse o apóstolo Pedro. Portanto, estejam alerta e vigiem bem, orando em todo o tempo. Portanto, estejam alerta, vigiem bem, orando em todo o tempo no vosso pensamento, no vosso coração. Mas, sobretudo, irmãos, tenham ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você ama seu próximo como a si mesmo, não importa a cor dele, não importa a religião dele, não importa a nação dele, o credo dele, não importa o que ele pratica, se é sujo ou não, mas se você tenha a obrigação de falar do amor de Jesus Cristo para ele e amá-lo independente de qualquer coisa. E se ele aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele terá todos os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que seu amor por ele, ao falar do Evangelho, cobriu uma multidão de pecados. Então vale a pena amar, irmãos. Sejam bondosos em receber em suas casas os irmãos, ou qualquer um, com muito amor, sem murmuração. Cada um cuide do seu irmão com toda a ajuda. E esse cuidado é exatamente do jeito do dom que recebeu do Senhor Jesus Cristo, e não do jeito que você pensa, mas como bons recebedores dos favores imerecidos de Deus. Se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. Se alguém administrar algo entre os irmãos, administre segundo o poder que Deus deu a ele. Isso para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo e não de você, irmão. Porque você e eu não podemos nada e não temos nada. Tudo que temos de bom foi por causa de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é que merece glória e poder para todo sempre. Amém? Meus amados irmãos, eu, o apóstolo Pedro, vos digo que não estranheis a ardente prova que vem contra vós para tirar vocês do sério, como se tudo conspirasse contra você e essas coisas estranhas realmente estivessem acontecendo e dando errado por causa de vocês. Não, irmão, não é isso. Isso é a antiga serpente que não aceita que você se conserte pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso ele ataca muito mais você. Por isso não fiquem abismados com isso não. Mas muito pelo contrário, eu digo que vocês se alegrem pelo fato de seres participantes das aflições e sofrimentos de Jesus Cristo, para que também no dia que ele voltar, no dia do arrebatamento, para buscar a sua igreja, vocês se alegrem e se regozijem por participar deste evento glorioso. Se por causa do nome de Jesus Cristo você é humilhado, bem-aventurado você é, irmãos, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Para as coisas que te humilham, para as pessoas que te humilham, por causa de Jesus Cristo, esse nome Jesus Cristo é sim muito blasfemado. Mas para vocês, irmãos, ele é glorificado. E que nenhum de vocês, irmãos, seja humilhado e pego por ser um assassino, por ser um ladrão, por ser um malfeitor, ou como se fosse aquelas pessoas que se metem na vida dos outros, um mentiroso, fofoqueiro. Não, não, irmãos. Isso não é sofrer por amor a Jesus Cristo, não. Isso é você pagar pelas coisas erradas que você está fazendo. Sofrer por amor a Jesus Cristo? Se você sofrer e for perseguido porque segue os passos de Jesus Cristo e fala a verdade que ele mandou,
Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por isso. Sabe por quê? Porque já é tempo que comece o julgamento de todos. E o primeiro lugar de julgamento é no meio dos irmãos que formam a igreja do Senhor. E se primeiro o julgamento começa por nós, a igreja, irmãos, imagine qual será o fim daqueles o fim daqueles que não seguem a Jesus Cristo, nem obedecem os seus ensinamentos. E se apenas o justo se salva, irmãos, onde está o fim do homem desobediente e pecador que não quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Por que estou dizendo isso? Porque tem também a história deles, irmãos. Tem também uma história para eles e um final horrível. E para onde eles vão? Tem também um lugar reservado, viu? E vocês sabem qual é? Portanto, todos aqueles que morrem fazendo a vontade de Deus, digam a todos que perguntarem que eles estão com o Criador, nosso Deus, agora. E que eles fizeram bem em ter aceitado Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 19, que diz: que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.